Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? Não esquece, me ajuda aí a chegar na minha meta de 1000 inscritos, tá bom? Deixa também o teu like e o teu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o exército, tá? Sobre o exército, sobre os militares, sobre o STF, tá bom? Sobre o STM, tá? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso, tá bom? Bom, tem uma notícia, pessoal, que saiu aqui na Metrópolis, tá? No jornal Metrópolis, tá? Eu vou ler a notícia aqui pra vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ó, tá falando aqui: Exército troca chefias de 7 dos 8 comandos militares. O Exército Brasileiro promoverá a mudança nas chefias de 7 dos 8 comandos militares. Tá, vamos ver aqui quem são e para onde vão. Ó, tá falando aqui, ó. O Exército Brasileiro promoverá mudanças nas chefias de 7 dos 8 comandos militares. De acordo com o informativo distribuído pelas forças nesta quinta-feira e obtido pelo Metrópolis, os comandos militares de Amazônia, Nordeste, Norte, Oeste, Planalto, Sudeste e Sul terão novos generais na chefia. Só o comandante do Leste, André Luiz Novaes Miranda, permanece. Tá? Bom, tá falando aqui, ó. A expectativa, segundo apurou a reportagem, é que as trocas sejam efetivadas em abril. Isso acontece porque os militares promovidos a general da brigada devem passar por um curso. A data da passagem de comando é definida mediante o acerto entre as agendas do comandante do Exército e dos comandantes dos militares substitutos e substituídos. Bom, pessoal, o Exército aí, né, que aqui no final da reportagem tá a lista aqui, ó, dos que assumem os comandos, tá? Se você quiser ter um acesso melhor, depois você pode entrar ali no site da Metrópole ou até mesmo no Instagram deles, tá bom? Que tem ali a lista tudo certinha, tá? Bom, o Exército, pessoal, e os militares, tá? No geral, tá bom? Com a saída do Bolsonaro da presidência da República, acho que eles sabiam disso, é lógico que eles sabiam, tá? Todo o povo sabia, pelo menos, tá? Eu ouvi até jornalistas falando o seguinte, ó: hoje os militares, o exército, as forças armadas não querem ajudar o povo brasileiro, estão dando as costas para o povo brasileiro, mas daqui a pouco vai ser eles que vão pedir ajuda para o povo, tá? E hoje a gente meio que tá vendo isso, tá? As coisas estão acontecendo, as coisas não estão ficando boas aí para o exército, tá? Para os militares, cada vez está mais acirrada, tá? Cada vez o Lula tá apertando mais eles, cada vez eles estão aí se vendo numa sinuca aí de bico, tá? E isso aí tá acontecendo no alto comando das Forças Armadas, tá? Olha essa notícia aqui, ó, tá? Essa notícia aqui é no próprio no portal do STF, tá? Você entra ali, ó, portal.stf.jus.br e você vai ter acesso a essa notícia aqui, ó. Olha isso, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Eu vou ler aqui pra vocês pra gente comentar, tá? O que o pessoal tá querendo fazer, tá? E eu duvido muito que não vai ser aceito isso aqui. Pessoal pede que STF afaste interpretação de que Forças Armadas seriam poder moderador da República. Vocês sabem o que quer dizer isso?
Isso quer dizer mudar o artigo 142 da Constituição, tá? Eu só não entendo o que o PSOL tá qual instituição o PSOL quer colocar no lugar das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, apesar do que fala o Lula fala que as Forças Armadas não são poder moderador, são sim, porque está na Constituição que eles são o poder moderador, tá? O poder moderador entre os três poderes. Agora, porque se eles não são poder moderador, então por que o PSOL está querendo tirar? Aí por aí já cai essa narrativa do Lula, né? Aqui, ó, o objeto da ação é o artigo 142 da Constituição, mas é claro que eles vão querer, se eles puderem tirar o artigo 142 da Constituição, vai ser isso que eles vão fazer. Sabe por quê? Porque o Lula, tá, depois de preso, o Lula deu uma entrevista que falou o seguinte, que o maior arrependimento dele, tá, durante os anos que ele teve na presidência, foi de não ter reformado toda a Forças Armadas, tá? Foi de não ter tirado elas, praticamente tirado aí as Forças Armadas da política, ou seja, da própria Constituição, tá? E o Lula agora, já que ele teve esse arrependimento, vocês acham que ele não ia entrar com força para fazer isso agora? Sim, e é um dos primeiros objetivos dele, tanto que ele tá aí a todo vapor para cima das Forças Armadas, tá? Então tá aqui, ó, o Partido Socialista e Liberdade solicitou ao Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de interpretações que ampliem as atribuições estabelecidas no artigo 142 da Constituição Federal, que dispõe sobre o papel e a função das Forças Armadas. O pedido foi apresentado na argumentação do descumprimento de preceito fundamental. O dispositivo estabelece que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Segundo o partido, parcela radical do bolsonarismo tem defendido uma intervenção militar em razão de um suposto estado político de coisas ilegítimo, com base em interpretação mirabolante do artigo. Por isso, pede que não haja possibilidade de atribuir às Forças Armadas os status de poder moderador do Brasil, vedando a ampliação de atribuições fora de previsão constitucional, principalmente relacionadas às competências de arbitrar eventuais dissenso e conflito entre poderes. Isso é muito importante, hein? Ó, principalmente relacionadas à competência de arbitrar eventuais dissensos e conflito entre poderes, tá? Na ação, o PSOL requer a declaração de inconstitucionalidade de interpretação que permitam a ruptura total ou parcial do regime democrático ou a instauração de governo de exceção pelas Forças Armadas ou por civis apoiados por ela. Solicita ainda que a veiculação, a propagação ou incentivo a essas interpretações não seja protegida pela imunidade parlamentar e que parlamentares que adotarem essas práticas sejam investigados e responsabilizados no âmbito político, civil, criminal e administrativo. Também há pedido de responsabilização civil, administrativa e penal de magistrados, servidores públicos e particulares na mesma situação, tá? Ou seja, eles querem mudar o artigo 142. Eles não querem mais desculpa, pessoal, que as Forças Armadas sejam aí o poder moderador, tá? Provavelmente eles vão querer que
que seja criada alguma secretaria para isso, né? Ou seja, mais político. Ao invés deles quererem deixar que uma instituição isenta da política seja esse interlocutor entre os três poderes, não. Eles querem, com certeza alguém vai ter que ir assumir esse papel das Forças Armadas. E com certeza vai ser aí criada alguma secretaria para esse problema aí que, segundo eles, né, é um problema as Forças Armadas. Por quê? Porque PT, esquerda e militares nunca se deram bem. Na verdade, o que eles fazem é se aturar, né? É lógico que tem os melancia, é óbvio que tem os melancias. Sempre vão ter, em tudo que é lugar, na escola, nas empresas, tudo que é lugar tem. Nas Forças Armadas não é diferente, né? Então, sempre vai ter, mas tenho certeza absoluta de que não é maioria. Eu tenho certeza absoluta. E isso para nossa sorte, tá? Para nossa sorte. Porque se, por um acaso, os comunistas quiserem implantar o comunismo no Brasil, isso só vai acontecer se as Forças Armadas permitirem. Se as Forças Armadas permitirem, o Brasil vira uma Venezuela, vira o comunismo, tá? Agora, se as Forças Armadas não permitirem, o Lula sozinho não pode fazer isso. Nem o Lula e nem o STF junto e nem o Congresso não podem fazer. Porque se eles se levantarem para fazer isso, tá? As Forças Armadas podem se levantar e prender todo ele. Então, eles não são bobos de fazer isso. Então, talvez é por isso que o Lula quer alinhar, né, as Forças Armadas, e talvez por isso essa troca de comando que eu li atrás ali para vocês na outra reportagem, tá? Porque até onde eu sei, o comandante das Forças Armadas do Sul não é de esquerda, é de direita. Se o que está indo para lá é alinhado ao Lula, tá? Então aí a gente já tem que ficar preocupado, porque aí ele está querendo fazer um alinhamento das Forças Armadas, tá? Aí a gente já tem que ficar preocupado. Mesmo assim, ainda eu acredito que maioria não é melancia. Bom, sobre isso aí ainda, tem aqui uma notícia aqui, ó, que fala sobre isso, tá? Só que essa notícia é sobre o STM. Eu não sei se vocês se lembram desse camarada aqui, ó, esse senhor. Eu não posso dizer que esse senhor é um juiz, porque pra mim esses juízes aí do STF já perderam a moral tem muito tempo, tá? Mas eu não sei se vocês se lembram desse senhor aqui, ó, o Ricardo Lewandowski, né? Esse mesmo senhor que há uns dias atrás participou de um evento do MST, tá? Quando eu falo que o Brasil não é um país sério, é por conta dessas coisas, tá bom? Eu não entendo o que se passa pela cabeça dessa pessoa. Já deve ser a idade, que eu acho que esse camarada já deve estar beirando os 80. Então, já está esclerosado. Por quê? Primeiro, porque não tem moral alguma para ninguém querer ser visto em um evento do MST, tá? Primeiro de tudo. Agora, ele é um juiz da Suprema Corte. A Suprema Corte, o STF, é a última instância. Eles são os juízes, sabe? Eles são, vamos dizer, na língua aí, né? Os caras. Eles eram os que eram para ter a maior moral de todos. Eram para ser os caras que todo mundo olhava assim e respeitava. Certo? Mas eles perderam esse respeito quando eles falaram o seguinte, ó, perdeu Mané, entendeu? Quando eles foram lá e começaram a se meter na política, eles que tinham que ser um órgão totalmente isento de se meter em política e se meter. Então, quando saíram do Supremo Tribunal e foram fazer lobby no Senado,
tá? Para ir contra a votação do voto impresso, tá? Quando eles fizeram tudo isso e mais, muito mais coisas, ou coisas que se eu fosse falar aqui eu ficaria mais de 2 horas de vídeo. Então, com isso, com essas coisas que eles foram fazer, eles foram perdendo o respeito do povo. Hoje eles reclamam que o povo é extremista. Não é o povo que é extremista. São eles que se sujaram, se jogaram e jogaram o nome da instituição na lama. Essa é a verdade. Um ministro do STF, que é bem falado, que é o Alexandre de Moraes, esse ministro que é o presidente do TSE, ele deveria zelar com unhas e dentes pela instituição TSE, porque ele é o presidente. Então, quando houve uma desconfiança de que as urnas eletrônicas teriam apresentado algum problema, ele deveria ser o primeiro a se levantar e querer provar que não tinha problema nas urnas. Ele deveria ser o primeiro a fazer isso, a zelar pela instituição, que ele é o presidente, certo? Mas não, ele simplesmente ignorou o laudo ali do ministro da Justiça, né? E foi assim, não pôde mais ninguém falar e deu. Então, o Lewandowski aqui foi aí num evento do MST, né? Participou, discursou, foi aplaudido, tá? O Lewandowski fez igual o Lula, quando entrou lá no Morro do Alemão, sem segurança, sem polícia, ninguém entra no Morro do Alemão, tá? E vai lá em cima fazer discurso, nenhum político. O Lula foi sem segurança, sem polícia, sem nada. Usou o boné da CPX, tá bom? E até hoje todo mundo calado, quieto, a mídia podre. Ninguém fala sobre nada. Mesma coisa o Lewandowski, um ministro da Suprema Corte, meu Deus. Se sair da sua casa para ir para um evento do MST. Eu acho que a mulher dele deve ser mais esclerosada que ele ainda. Porque, no mínimo, ela deveria falar alguma coisa, né? Dar um toque para ele, olha, não vai porque vai ficar muito na cara e tal. Mas não, ele foi, discursou, aplaudido. Desculpa, pessoal. E a coisa no Brasil tá assim. As coisas no Brasil estão assim, né? Então, ele aqui, ó. Uma matéria que saiu aqui no Poder 360, tá? Falando o seguinte aqui, ó. Lewandowski suspende julgamento sobre alcance da justiça militar. Ministro pediu destaque, o que zera o placar e manda análise para o plenário físico. Estava 5-2 para que sejam mantidas regras atuais, tá? Ó, quem julgava os ministros do STF quem julgava os ministros, as causas dos ministros do STF era o STM, tá? O STM é igual o Supremo Tribunal Federal, só que militar. Então, o que acontece? Eles não querem mais, os ministros do STF não querem mais que isso aí seja feito pelo STM. Querem tirar da mão, tá? Do STM. Se eles fizerem isso, conseguirem, que provavelmente vão conseguir, tá? Aí sim os militares vão começar a ver o que realmente é o Supremo Tribunal Federal, tá? Porque muitos fizeram críticas duras ao STF, tá? E se eles ficarem na mão do STF, aí sim eles vão ver, tá? Aí sim eles vão sentir na pele e aí sim eles vão lembrar de quando o povo estava desesperado, tá? Pedindo ajuda até pro STM. O povo pediu ajuda até pro STM. Eu lembro, eu vi notícias sobre isso. E o STM simplesmente falou que não era ali, que estava no tribunal errado. Ou seja, ninguém queria se meter. Ninguém queria se meter no suposto golpe, né? Só que
eles não queriam perder a mordomia, tá? Porque o que o povo estava na rua pedindo nunca foi golpe, nunca foi. O que o povo na rua estava pedindo era transparência, tá? O que o povo da rua estava pedindo é que hoje o Brasil não tivesse a situação que o Brasil está. O que o povo na rua estava pedindo é que não aceitava que um cara que fez o maior sistema de corrupção do Brasil, que foi condenado em 3 instâncias, cumpriu pena, foi devolvido o dinheiro, tá? Teve delações premiadas. Vários dos ministros dele hoje, que estão ali ocupando de novo o cargo de ministro do Brasil, tá? Fizeram parte do esquema de corrupção, fizeram parte da Lava Jato. Tem uns que tem processo, tá? Então, até hoje. Então, o que o povo não queria, o povo que é honesto, o povo que não quis aceitar, era que esse mesmo cara que foi julgado em 3 instâncias, tá? Até pelos juízes do Supremo Tribunal Federal, voltasse de novo a fazer aquilo. Voltasse, certo? Era isso que o povo não queria. Não era golpe nenhum. O povo não estava querendo que as Forças Armadas ocupassem o poder, ou que o Bolsonaro ficasse eternamente no poder. Não era isso que o povo queria. Primeiro, transparência nas eleições, eleições justas. Primeiro, tá? Segundo, o que o povo queria era que as coisas acontecessem no Brasil de forma legítima. Legítima, simples, era isso que o povo queria. E como o povo deu de frente com o sistema e entendeu que o sistema venceu. Por que o sistema venceu? Porque foi armado ali no dia 8 de janeiro, tá? Foi armado ali, o que eu sempre digo, que foi uma arapuca, tá bom? Porque podem falar o que quiserem, aquilo ali não foi feito, não foi armado, não foi feito por pessoas de direita, tá? Ah, não teve bolsonarista ali no meio? Não teve conservador? Teve sim, teve. Inclusive teve gente que chegou no dia e entraram ali na Praça dos Três Poderes, foram feito manada, e quando a polícia prendeu todo mundo junto, tá? E tem gente ali presa que chegou no dia. Teve gente que chegou um dia depois e foi presa também, tá bom? Sabe por que eu tô falando pra vocês que aquilo ali não foi armado por ninguém de direita? Porque aquilo ali foi um tiro no pé do povo, do pessoal de direita. Só não enxerga quem não quer. O que o Lula queria? O que o Flávio Dino queria? Tirar o pessoal da frente dos quartéis. Conseguiram. O que eles queriam? Prender e encurralar os militares. É o que estão fazendo, certo? E para tudo eles querem falar. Esse caso aqui do pessoal agora, do pessoal que eu li para vocês, o que ele está falando? Tem que tirar o poder, as Forças Armadas, de poder moderador, do artigo 142, porque as Forças Armadas tiveram envolvimento. Então tudo eles vão atribuir ao que aconteceu no dia 8. Então para que serviu o dia 8? Dia 8 serviu para a direita ou para a esquerda? Só não enxerga isso quem não quer, quem é muito cego ou muito burro, tá? Então, o pessoal de direita que foi preso ali na Praça dos Três Poderes foi porque entraram junto. Eu acredito que até foram tipo para fazer volume, entendeu? E quando viram ali o quebra-quebra, não tiveram tempo de sair ou ficaram porque acharam que se iludiram, achando que a justiça no Brasil ia funcionar.
Ia funcionar? Funcionou bem. Estão lá, ó, mais de 1.000 presos, tá? Entre a Papuda e a Colmeia, tá? E os parlamentares que estão visitando esses presos estão identificando que tem gente ali que nem tava lá, tá? Tem gente ali que nunca teve passagem pela polícia, tá bom? Então, não entenderam a esquerda, a direita brasileira precisa ter um pouco da malícia que a esquerda tem. Não a malícia pro lado ruim, mas a malícia pro lado bom. Entender o seguinte: tá tendo quebra-quebra? Sai, vai embora, vaza, corre, fica longe. Eu não tô aqui para quebrar, então vou ficar fazendo o quê? Vou sair fora, vou embora porque isso aqui vai dar ruim. Mas não, talvez ficaram achando que eu acredito, né? Assim como você que tá me assistindo vai concordar aqui comigo, que um dos lugares mais seguros de câmeras de segurança, que deve ter ali até no chão, é nesses 3 lugares: Senado, STF e Planalto, ou não? Então acredito que esse pessoal certo pensou: tem câmera aqui por tudo que é lado, vão ver quem que quebrou e quem não quebrou, vai ser preso quem quebrou. Acabou, sabe o quê? Que quem quebrou realmente não deve estar nem preso, tá? Só que a direita ainda não aprendeu isso e se ferrou, tá lá preso. Então quem é que tá se dando bem no que aconteceu no dia 8 de janeiro? É a esquerda, tá? Igualmente ali, ó, quem é que o chefe da Polícia Federal que estava investigando a facada que deram no Bolsonaro, que o Adélio Bispo deu no Bolsonaro, quem que ele é hoje, esse cara? Foi promovido pelo Lula, tá bom? Então é uma corja de bandido, entendeu? E a direita precisa ter essa consciência, precisa entender que tá lidando com bandido, que o sistema brasileiro é corrupto. Quando entenderem isso, não vão cair em arapucas como a do dia 8 de janeiro. Entendeu? Então, tá aqui, ó, vou ler a reportagem para vocês. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o julgamento sobre as competências da Justiça Militar, tá? O ministro Ricardo Lewandowski, né? O mesmo que teve lá naquele evento honroso do MST. O MST, essa instituição honrosa, tá? O ministro Ricardo Lewandowski pediu destaque o que zera o placar e determina que a análise recomece no plenário físico da corte, com debate entre ministros. Ainda não há data para o julgamento ser retornado. O caso estava sendo julgado. O caso estava sendo julgado no plenário virtual do Supremo. No formato, não há debate. Os ministros depositam seus votos no sistema eletrônico da corte. O placar estava 5-2 para manter o alcance atual da Justiça Militar. Além de processar e julgar integrantes das Forças Armadas por crime no exercício das funções, a Justiça Militar é responsável por analisar casos relacionados à atuação de militares em operações de GLO, atividade de defesa civil, patrulhamento das áreas de fronteiras e nas eleições, quando requisitado pelo TSE. O entendimento que estava vencendo foi apresentado pelo relator, ministro Marco Aurélio, já aposentado. Acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. Edson Fachin e Ricardo Lewandowski divergiram, viu? Então, gente, é o que eu tava falando aqui pra vocês, tá? Com certeza
se ele pediu, se ele entrou com esse recurso, porque ele já tem aí os votos, tá? Tava 5-2, ele entrou com esse recurso, agora parou para zerar o placar, tá? É porque ele já tem os votos, entendeu? E aí, a polícia, os militares, tá bom? Vão aí comer na mão do STF, tá? E nessa aí, o Brasil vai entrando pelo esgoto, tá? Porque aí agora o STF não vai só mandar na política do Brasil, vai mandar na polícia também, vai mandar nos militares também, tá? Bom, isso aí um pouco vai ser bom até, né? Para os militares de pijama, tá? Que não honraram aí a sua farda, nem a bandeira, tá? E não protegeram o Brasil, tá bom? Porque na minha opinião foi isso que eles fizeram. Eles não protegeram o Brasil. E eu não estou falando aqui de golpe, não estou falando disso. Estou falando de colocar as coisas no lugar. Quem podia ter feito isso seriam os militares. E eles não fizeram quando podiam, tá? Agora eles é que vão aí, ó, pedir ajuda pro povo. Só que o povo também, o que o povo vai fazer? Quem é que vai pra rua? Quem é? Diz pra mim, você teria coragem de ir fazer manifestação? Você teria coragem? O ministro Alexandre de Moraes mandou prender aquelas mais de 1.000 pessoas que estão presas lá, tá? E as pessoas que hoje sofrem fazem algum tipo de crime, né? Praticam algum tipo de crime, vai presa pela polícia e chega lá, o que acontece? Tem a ficha limpa, né? Um ali paga uma multa, ou o advogado vai lá e dá lá um jeitinho brasileiro, certo? E a pessoa fica em liberdade até ser investigada e ver o que aconteceu, né? Não é assim? Pois é. As pessoas que estavam ali foram se manifestar, e eu não estou falando das pessoas que quebraram. As pessoas que quebraram as coisas devem sim ser responsabilizadas. Todas as que estavam ali sabiam muito bem do que estavam fazendo. E se quiseram quebrar, então arquem com as consequências, segundo manda o devido processo legal, tá? Então o que acontece? As pessoas foram ali se manifestar e estão presas porque o ministro Alexandre de Moraes mandou prender, tá? E não podem, muitas não têm direito a um advogado porque não tem condição, tá? Estão a milhares de milhas de distância dos seus estados, porque depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês aqui o que o deputado Magno Malta ele mostra, tá bom? Tem gente a milhares de distância do estado, às vezes a família é pobre, não consegue vir até Brasília para visitar, tá bom? Porque estavam se manifestando. Então, o que está acontecendo no Brasil, a gente não liga, sabe por quê? Porque a gente está na nossa casa. A gente está na nossa casa. Mas tem gente lá naquele presídio, lá ó, de Brasília, sofrendo, porque eu imagino que a pessoa que nunca foi presa, cair num sistema prisional, ter ficha suja, ser fichada porque estava se manifestando, isso aí não tem. Agora eu faço a pergunta: onde é que estão os direitos humanos? Sumiu. Sabe por quê? Porque os direitos humanos também é petista, também é de esquerda. Só serve para os esquerdistas. É igual os feministas também. Tem um monte de mulher lá, ó, sendo violados os direitos delas. Cadê as feministas? Não existe. Então são um bando de hipócritas. Isso sim, tá? E agora os militares aí vão acabar aí vendo, né, o que deixaram de fazer, certo? Mas é isso, gente. Não é bom dar essas notícias, não, porque as coisas a gente torce, eu torço
para que o meu país siga e cresça. Eu tenho meus filhos, né, que eu quero que cresça num país melhor, independente. Para mim, tem gente que briga por ideologia, tem gente de mal com a família por causa de ideologia, que nem esses dias eu li ali, né, que uma irmã da Xuxa, que elas tinham divergência política, não se falavam há anos por conta disso, e parece que faleceu. Aí, quer dizer, eu não faço as coisas, ficar discutindo, brigando por causa de política, ficar de mal com alguém, não falar com essa pessoa, perder a amizade por causa de política. Eu não faço isso. Agora, a gente tem que ver que o país está encaminhando para um buraco. Então a gente não fica contente de dar essas notícias, porque o STF não tem que se meter no STM. Cada um ali tem a sua instituição e que comande. O STM, ele é uma instituição que não depende de outros órgãos, não depende de outras instituições. E agora, se for mudado isso aí, muda tudo, tá? Mas é isso aí, pessoal. Desculpa aí que o vídeo ficou um pouco longo, tá? Para você que tá chegando aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever, tá? No nosso canal, nos dá aí essa força, deixa o teu comentário, o teu like, nos ajuda aí a bater a nossa meta, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus.